Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, né? A mais um estudo do nosso livro aqui maravilhoso, No Mundo Maior. Eu, Zelinha e Vivi. Olá, meninas! Sejam bem-vindas para mais um estudo. Como vocês estão? Oi, Bruninha. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Oi, Vivi. Oi, Zélia. Oi, Bruninha. Oi, amigos, tudo bem? Hoje, muito conteúdo, né, meninas? Como sempre, muita coisa boa para a gente estudar. André Luiz trazendo com mais detalhes aí para a gente, tudo sobre transtorno mental, sobre as doenças. Eles vão agora até nas cavernas, gente, lá do Umbral. O que será que são essas O que cavernas? será que vai Vamos ter nessas descobrir o que é cavernas? isso. O que será que vai ter? Imaginem aí, hein? Vai ser muita coisa boa, então fica com a gente. Quem não se inscreveu no canal do Pro se inscreve. Não esqueça de deixar o joinha para a gente, deixa o joinha de vocês e ativa o sininho para receber todas as notificações, tá certo? Claro que para iniciar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, que nós temos que agradecer a Jesus por essa oportunidade. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso mestre amado, ao nosso mestre querido. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, neste momento pela oportunidade de trabalho que o Senhor nos concede, trabalho, estudo, alimentando cada dia, mestre, a nossa alma, para os desafios que teremos todos que enfrentar, com os momentos de dores, com os momentos de testemunhos, enfim. Gratidão, Senhor, por permitir ao nosso irmão André Luiz, Emmanuel, tantos irmãos que trabalharam para essas obras serem publicadas. Nós agradecemos, Senhor, a Ti por permitir que esses irmãos queridos trouxessem mensagens tão maravilhosas, tão edificantes espiritualmente para nós. E com a tua permissão, mestre amado, nós damos por iniciado mais um estudo. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. Bom, não vamos perder tempo, porque hoje tem muito conteúdo. Já vou passar a palavra para a Zelinha para iniciar o nosso estudo de hoje. É com você. É isso aí, Bruninha. Prosseguindo aqui o nosso estudo, né? Vocês se lembram que no capítulo passado eles socorreram Antídio, concedendo a ele o benefício da doença física para que ele tivesse oportunidade de se recuperar mentalmente. Então, veja só que grandes lições esse livro traz para a gente ver de uma outra maneira essa questão física, né? Pois então, agora eles prosseguem. Nós estamos aqui ó, no capítulo 15, que se chama Apelo Cristão. E é um apelo, obviamente, para a gente, porque nós somos cristãos, né? Então, eles prosseguem. André Luiz comenta que o estágio com o Calderaro estava quase terminando e que agora ele estava nas vésperas da visita às famosas cavernas, que a gente já falou aqui várias vezes, né? E ele também estava ansioso por essa visita e seria no dia seguinte. Mas antes, Calderaro, ele convida André para assistir mais uma palestra, uma daquelas palestras, né, que assim trazem a gente, puxam a gente para tantas realidades na vida, né? E André tem essa oportunidade mais uma vez de assistir uma palestra com Eusébio. Lembra do Eusébio lá do comecinho do livro? Pois então, essa outra palestra que André ia assistir, dessa vez ia ser mais específica para os companheiros católicos, romanos e protestantes das igrejas reformadas. E aí, André até estranha um pouco, né? Mas Calderaro vai explicar, olha, pelas virtudes de que eles são portadores, eles são dignos de receber diretrizes dos planos mais altos. Isso não tem nada a ver com a religião. E é um pouco por aí que Eusébio vai falar. E é importante a gente ler esse capítulo e absorver cada uma das suas palavras. Esse detalhe do livro é muito interessante porque ele justamente reforça mais uma vez uma coisa que a gente sabe, que a melhor religião é aquela que nos faz melhores, seja qual for, né, gente? O que importa, Verdade. verdade, não é a religião o que importa. O que importa é a dimensão da fé e o esforço de cada um no autoaprimoramento. Pelas vossas obras vos conhecereis, né? Essa frase de Jesus
Onde houver colaboração digna do homem, aí se acha o amparo de Deus. Calderaro chama atenção para esse detalhe. E se a gente relembrar Aniceto, lá no livro Os Mensageiros, ele fala algo no mesmo sentido. Ele diz, se eu não me engano, é no capítulo que até Viviane falou, capítulo 33. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Eu adoro essa frase, eu acho ela maravilhosa. É maravilhosa. Pois é, porque traz uma grande realidade de que não importa o que a gente saia falando, o que a gente saia pregando, o que a gente diz que acredita, a religião que a gente professe, o que importa é o que a gente realmente realiza, né? E uma vez que a gente se dispõe a esse autoaprimoramento, a espiritualidade vai estar ali disposta a ajudar sempre. É tão bacana saber que está ajudando a gente, porque dentro do que a gente permite, né, dentro das nossas falhas, das nossas fraquezas, nós estamos buscando, então a espiritualidade também responde. E aí, nesse capítulo, André volta, lembra aquele campo magnífico, tranquilo, onde seria a palestra? Pois, ele volta lá. E ele vai notar que dessa vez tinha mais desencarnados do que encarnados. E Eusébio, até pela grandeza espiritual dele, ele se apresentava como uma figura luminosa e imponente. Quando André e Calderaro chegam, a palestra já estava pelo meio por aí, e André nota que os ouvintes estavam assim tão extasiados que eles estavam ouvindo a palestra de joelhos, e eles se imaginavam sendo recebidos no paraíso. Lembra que são os irmãos que acreditam no dogma, né, do paraíso, dos gozos eternos, e eles se viam nesse lugar maravilhoso, e eles imaginavam que realmente tinham chegado no paraíso ou estavam sonhando com o paraíso, né? Os encarnados estavam ali desdobrados pelo sono, mas eles no dia seguinte iam pensar que tinham sonhado com o paraíso. E o que Eusébio falava? Qual era a mensagem dele? Ele estava aconselhando a plateia, dizendo que a fé religiosa é importante, mas ela precisa ser levada para a prática. A paz do mundo precisa partir de dentro de cada um. Ele estava chamando a atenção de que os primeiros cristãos eram conhecidos pelo seu padrão de conduta, respondendo ao ódio com amor, combatendo o mal e buscando a paz. Eles não se identificavam por religiões, eles não se desentendiam entre si por pequenas coisinhas, por detalhes da fé cristã dele. Eles não criavam barreiras entre eles, não se importavam com personalismo, não ficavam competindo entre si para ver quem que era o mais importante. Eles lutavam contra o desequilíbrio da época, não com violência, e sim espalhando a mensagem do mestre que renovava o coração deles e daqueles outros que ouviam. A gente tem tantos relatos nesse sentido. O livro Paulo e Estevão, que está sendo estudado semanalmente aqui no canal do Prozebem, mostra muito bem isso, né, não, Bruna? Maravilhoso, 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 uma escola. maravilhoso. Pois Uma e escola, Eusébio, com certeza. Ali é um alento, hein, para a alma. ali é. E aqui a mensagem de Eusébio, né, em pleno século XX, que esse livro é de 1947, esse capítulo chamado Apelo Cristão, Eusébio vai chamar a atenção. Ei, vocês estão esquecidos de como eram os primeiros cristãos? E vamos olhar para nós agora. Nós somos herdeiros daqueles heróis anônimos. Como nós estamos nos comportando nos dias atuais? Para começar, cadê a fé viva? Cadê a confiança no reino de Jesus, que ele mesmo diz que não é desse mundo? Hoje em dia, nós estamos marcados pelo apego material, pelo dogmatismo, ou seja, por aqueles rituais sem explicação lógica, pelas disputas para ver quem tem mais razão, quem sabe interpretar melhor o evangelho, chegando ao delírio de acharmos que essa ou aquela religião vai estar mais próxima de Deus do que as outras. Tem até piada sobre isso na internet, que assim, e se já pensou se você escolheu a religião errada, o que vai acontecer? Pois é tão absurdo que parece brincadeira.
quando na verdade a única religião que Jesus fundou é a religião do amor. E o verbo divino, que necessariamente está acompanhado de ação, é a ação divina, né? E por aí vai o discurso de Eusébio, relembrando a verdadeira mensagem do Cristo. Por isso que se chama apelo cristão. Porque hoje em dia, a maior parte do nosso tempo, a gente não age como cristão. Nós nos dizemos cristãos, mas muitas vezes a gente não age de acordo. Então, ele precisa vir mesmo puxar a nossa orelha para a gente relembrar o verdadeiro objetivo nosso aqui na Terra, que não é viver mais, e sim viver melhor. Não é acumular riquezas, e sim fazer o bom uso delas. Não é buscar a lei do mínimo esforço, e sim nos dignificarmos através do trabalho pela causa do bem. E Jesus, ele não impôs aos seus seguidores nenhuma norma muito rígida de ação. Ele só pedia amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Então, é trabalho. Mas, se a gente olhar, Jesus acolheu Maria Madalena, ele acolheu Zaqueu, a mulher samaritana, os cegos, os leprosos e, por fim, ele foi imolado na cruz entre dois ladrões confessos. E ele não fechou os olhos para aqueles companheiros. Ele não hesitou em dirigir a palavra fraterna, inflamada de amor, àqueles dois que estavam ali junto dele. Então, ele enxergou como iguais. E diante desse exemplo, como é que a humanidade tem coragem de criar conflito em nome do Cristo? Nós estamos com um comportamento igual aos cristãos ou igual aos fariseus? Eusébio chega junto. Pergunta, hein? Diga. É. Olha os Aí é para tapinhas da pensar espiritualidade, mesmo. hein? Que a gente merece, né? Puxadinhas de orelha. Que a gente merece para voltar. Então, amando, socorrendo, crendo e agindo, Jesus amparou a mente desequilibrada no mundo greco-romano, infundindo-lhe vida nova em favor da humanidade mais feliz. Assim, da mesma forma, cada discípulo da fé redentora pode e deve cooperar no reerguimento dos irmãos frágeis e vacilantes. E como temos frágeis e vacilantes perto de nós, né? Esse irmão caído que é carga preciosa, muitas vezes ele aparentemente é uma dificuldade na nossa vida, mas na realidade, no real sentido das coisas, ele é o nosso verdadeiro incentivo. E a dor é a nossa verdadeira escola purificadora. E Eusébio, dizendo essas palavras, ele, ao terminar a fala dele, estava aureolado de prodigiosas emissões de luz. E a assembleia completamente extasiada diante dele. E ao final da palestra, já emendou aquele coral de trabalhadores dos desencarnados, né? Que cantava hinos de louvor, e aí finalmente a palestra terminou. Então, imagine as pessoas vivenciando aquele momento, aquela palestra, aquele chamamento e depois aquele cântico maravilhoso de louvor a Deus. E muitos daqueles encarnados, após vivenciar essa experiência, eles precisaram ser levados, amparados pelos trabalhadores. Aí você fala, por que, diante dessas palavras, né, desse chamamento, o problema é que o chamamento pesa. E eles perceberam, fora do corpo físico, eles conseguiam perceber melhor que eles estavam cometendo erros em nome da fé, em nome de Jesus. E aí eles saem assim, cabisbaixos, lacrimosos, um pouco depressivos, mas possivelmente ao acordar eles estariam assim renovados ou pelo menos predispostos a pensar melhor nas suas atitudes. E muitas vezes esse estado meio triste, meio depressivo, meio questionador em relação a nós mesmos é o primeiro passo realmente para a gente começar a pensar, esse caminho que eu estou aqui é o caminho certo? E é um chamamento também, né? O sofrimento é um chamamento para a gente procurar o caminho reto, o caminho de Jesus. E eu falei, então, assim encerra, né, a palestra de Eusébio, e eu falei, olha, depois da palestra, André ia visitar as cavernas, mas, na verdade,
Calderaro vai levar ele para um outro lugar primeiro. E quem vai contar para a gente é Bruna, né, Bruninha? Vai, é com você. É isso mesmo. Gente, esse capítulo aí é para a gente ler umas 3 vezes, no mínimo, viu, Zelinha? Com tanto ensinamento de Esse é, viu? Eusébio. Pessoal, eu vou ler aí umas 3 vezes de novo para poder absorver tudo que Eusébio fala. Que ser iluminado, né? Gratidão, André Luiz, por nos repassar essas informações tão preciosas. E vamos continuar estudando porque ele trouxe mais informação, né, meninas? No capítulo 16, chamado aí Alienados Mentais. Super interessante, gente, que a gente vai analisar os casos de loucura com base nos princípios aí da reencarnação. E nesse capítulo, pessoal, como Zelinha disse, antes de Calderaro e André partirem para as cavernas de sofrimento existentes no umbral, a dupla vai visitar um grande instituto consagrado ao recolhimento de alienados mentais na crosta. E aí Calderaro explica a André que naquele local ele vai poder compreender a tragédia daqueles irmãos que desencarnam pelo desequilíbrio das sensações. E Calderaro faz uma afirmativa bem interessante no começo do capítulo, diz que Calderaro, ele fala assim, que o louco, com exceção dos casos puramente orgânicos, é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância, sendo esse um caso de suicídio habilmente dissimulado, em que o indivíduo autoelimina, olha só, o indivíduo ele autoelimina sua harmonia mental por não se conformar com o quadro de lutas que a existência lhe apresenta. Então, ele vai estar ali em situação grande de dores, de sofrimentos, que ele precisa passar para se purificar, mas ele decide autoeliminar a sua harmonia mental, sendo considerado aí por Calderaro, ele diz que é um suicídio habilmente dissimulado. E é por isso que, diante da dor, dos obstáculos ou da morte, segundo o instrutor, milhares de pessoas se entregam sem resistência à perturbação destruidora que vai abrir para elas as portas do túmulo. E, segundo Calderaro, são homens, são mulheres que, desde os círculos terrenos, padecem escondidos em precipícios infernais, por se haverem rebelado. Então, olha aí a rebeldia em não aceitar os desígnios divinos, infelizmente. E é isso que a doutrina ela vem trazer quando Kardec está no Bem-aventurados dos Aflitos, que ele diz que a doutrina espírita ela traz, por tudo que a gente, toda a narrativa que a gente tem nos livros do Pentateuco, fora também nas obras que nos auxiliam, traz uma calma, uma resignação, uma paciência para a gente, tá? Os nossos desafios. E aí previne, como até Kardec fala nesse capítulo, o suicídio, a loucura mesmo. É um capítulo super interessante para a gente ler lá no capítulo do Evangelho do Espiritismo, Bem-aventurado dos Aflitos. E aí, encerrado o diálogo, a dupla adentra o instituto, que é o local em que André passa ali a analisar vários casos. E ele observa que em quase todos, aquelas pessoas que ali estão abdicaram da realidade, se atendo às circunstâncias do passado, que não tinha mais uma razão de ser. E o primeiro caso que André percebe é de uma senhora idosa, que se diz marquesa, com poderosos inimigos na corte, mas que o imperador está interessado no caso dela e que vai punir os culpados. E aí André logo percebe a forte ligação existente entre os enfermos encarnados e os desencarnados, que ali se encontravam, ó, muito, em grande número. E aí André queria permanecer mais tempo observando aquela irmã idosa, mas Calderaro já adverte, porque André, gente, ele queria estar com curiosidadezinha ali ainda de saber, né, o que estava acontecendo. E aí Calderaro percebendo já dá aquele toquezinho, né, esclarecer o que aconteceu, Calderaro já disse, não se prenda a isso, porque esses irmãos estão passando por grande padecimento expiatório e os recursos socorristas deles naquele momento não iriam oferecer nenhuma vantagem imediata para esses irmãos. Então, eles realmente estão ali estudando, né? Estão estudando aqueles casos. André está ali
estudante, um aprendiz realmente. E aí Calderaro vai explicar a André, como grande professor aí que Calderaro tem, né, para André, que os alienados são pessoas que abdicaram da realidade, né, se prendendo ao passado. E, por exemplo, essa irmã idosa que André estava observando, de fato, gente, ela já possuía títulos de nobreza passadas, sendo chamada naquela existência, agora na atual dela, ao reajustamento imprescindível. Só que nas primeiras provações mais rudes de correção que ela, né, presenciou, ela se rebelou e se entregou às ocorrências aí mais desagradáveis, passando a residir mentalmente. Vamos falar do capítulo que Zelinha falou para a gente. Ela passou a residir mentalmente nas zonas mais baixas da personalidade, se agarrando aí desesperadamente nesse passado de mentiras em que ela se recordava da Marquesa Vaidosa, que vivia nos salões, vivia realmente ali com uma grande influência, mas muito vaidosa e que cometeu vários erros. E ela, quando precisou expiar, ser chamada a atenção pela providência divina, ela se rebelou, infelizmente caindo na loucura. E aí Calderaro ainda diz que existe aquela instituição que se trata, assim, de provas retificadoras, mas na maioria dos casos, irmãos nossos que se revoltaram mesmo ante os desígnios superiores, que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis, como de se reaproximar, né, velhos inimigos, por meio dos laços consanguíneos. Olha aí a questão da família, né, como é uma coisa não tão simples como a gente define os nossos laços familiares, ou também de enfrentarem obstáculos que, para eles, naquele momento, parece coisa assim insuperável. E Calderaro, ele ainda ensina que para se efetuar a jornada iluminativa do espírito, aí isso é muito bacana, gente, que ele fala, é indispensável deslocar a mente, resolver as ideias, renovar as concepções e modificar invariavelmente para o bem maior o nosso íntimo. Quer dizer, a nossa transformação moral é extremamente necessária para a gente se iluminar. E aí, nesse ponto da explicação, Calderaro e André observam o caso de um irmão infeliz que, em encarnações anteriores, ele tinha abusado, gente, do magnetismo pessoal. E agora ele era objeto de práticas hipnóticas de implacáveis obsessores, com quem o irmão encarnado mantinha total sintonia, que faziam que ele se sentisse ora um leão e ora uma bananeira. Então, eles hipnotizavam aquele irmão encarnado e o bicho ora achava que era um leão e ora ele achava que era uma bananeira. Já pensou que situação, né, gente? E aí, Calderaro, ao explicar a André sobre esse caso, ele faz uma observação, porque ele diz que quando nós delinquimos, nós sabemos, gente, o instante exato da nossa situação na harmonia, mas nunca podemos precisar o momento que deixaremos essa desarmonia. Por quê? Porque a estrada retificadora vai depender muito da conduta adotada por cada um. Então, não tem como, infelizmente, a gente saber quando esse irmão, por exemplo, vai se reequilibrar e todos aqueles que estavam ali no instituto. E aí, depois, a dupla vai passar por dois velhinhos que falavam frases super desconexas. E aí, Calderaro adverte que, se a criatura não faz da existência um sacerdócio do trabalho construtivo, ou seja, trabalha de uma forma positiva, os fenômenos da velhice, quando a pessoa vai ficando mais idoso, né, no corpo físico, esse fenômeno de envelhecer se torna um fenômeno mais triste para a alma, porque o indivíduo já não consegue mais dominar as conveniências humanas e passa a fixar a mente nos impulsos inferiores. E aí Calderaro acentua que, em verdade, na alienação mental é que começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. E ele acrescenta que, seja nos fenômenos da hereditariedade fisiológica ou fora de sua influência, a mente, encarnada ou não, revela-se na colheita do que haja semeado, que foi exatamente o que Zelinha falou agora. A gente planta, a gente colhe. Então, como já nos advertia o Cristo, né, gente? Ao dizer que a cada um segundo as suas obras. E aí, ponderando a lição da manhã,
Calderaro e André abandonam o campo de observação a fim de mais tarde visitarem as cavernas em missão de amor e de paz. Mas quem vai contar para a gente isso não sou eu, vai ser Vivi, e eu vou passar já a palavra para ela continuar o nosso estudo. É com você, Vivi. Ok, obrigada, Bruninha. Então, agora o capítulo 17, no limiar das cavernas. Ainda não vamos entrar nas cavernas, não. Vamos chegar só no limiar, tá? Ainda não, gente. Só no... É muita suspense. Menina, é muito suspense dessas cavernas, viu? Então, Calderaro e André estavam reunidos à Comissão de Trabalho Socorrista, que operaria nas cavernas, e Cipriana perguntou a André se ele pretendia ir na companhia deles. André ficou surpreso com a pergunta, e Calderaro informou a ela que o instrutor Eusébio lembrou da conveniência da visita de André aos abismos purgatoriais. Então, Cipriana diz que a sugestão de Eusébio é valiosa, mas, pelo fato de André não ter o curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas, ele ficaria apenas no limiar das cavernas sem descer com eles, pois se Eusébio sugeriu esta oportunidade a André, é porque ele tem serviços urgentes a prestar nesse lugar. André agradeceu a Calderaro, agradeceu a Cipriana, e Calderaro manifestou seu reconhecimento pela importância de aprender para o bem. Chegaram em enorme planície pantanosa, onde numerosas entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista, em tremenda desordem, como loucos. Percorreram alguns quilômetros em plano horizontal, e quando o terreno começou a se inclinar, abrindo outras perspectivas abismais, Cipriana e seu grupo se despediram de André e de Calderaro, desejando êxito nos estudos. André percebeu que aquele povo desencarnado não se dava conta da própria situação. Uns se debatiam em substância viscosa no solo, e uma assembleia de espíritos dementes brigavam por mesquinharia. Eles desconheciam os padecimentos uns dos outros. Certos grupos volitavam a pequena altura, como um bando de corvos negros, e outros desventurados jaziam chumbados ao solo, como aves de asas partidas. André pergunta a Calderaro se eles os veem, e o instrutor responde que alguns sim, mas estão tão preocupados consigo mesmos que não lhes davam a menor importância. André pergunta se toda aquela gente estava desamparada, e Calderaro responde que não. E por ali funcionam inúmeros postos de socorro e variadas escolas de pessoas abnegadas, que atendem de acordo com o aproveitamento que os irmãos doentes demonstram, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Eu achei isso, assim, fantástico, né? Fantástico Então, mesmo. pessoas ali abnegadas naquele local que a gente já viu que é pura sombra, né? Mas tinham esse objetivo. André lembrou que em nosso lar a volitação não era comumente exercida para não melindrar as pessoas e que as pessoas que não possuíam, né, essa capacidade desenvolvida. Como ali criaturas de baixas condições se moviam no ares, embora a poucos metros. Ele ficava sem entender o que é que estava acontecendo. E aí Calderaro vai explicar. Ele explica que a volitação depende da força mental armazenada pela inteligência e que os voos altíssimos da alma só são possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Então, para que a gente chegue às esferas mais altas, não adianta só a intelectualidade, a inteligência, né? Tem que ter o amor associado. Aí eu lembrei daquelas duas asas, né, que Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, né? A asa do saber e a do amor, né? A da sabedoria e do amor. E não sobe não, né, Vivi? Não Só sobe. com a asa não vai. Só Não. com Fica ali rasteirinho, aquele voozinho Fica rasteiro. rasteirinho, Então,
Existem espíritos perversos, donos de imenso poder de raciocínio, e isso Calderaro conversando ainda com o André, né? E que manejam certas forças da natureza, mas sem características de sublimação no sentimento, o que lhes impedem grandes ascensões. É mais fácil colher criaturas de maiores cabedais de amor, com reduzida inteligência, e convivermos com elas no processo evolucionário comum, do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes, com as quais a vida em comum, no sentido construtivo, é quase impraticável. Na natureza, os corvos voam baixo e as andorinhas se libertam buscando a primavera. Tem poesia aí também, viu? Bem poético, bem poético. André, ele quer saber quanto à necessidade de subsistência num local como aquele. E Calderaro diz que nada lhes faltam quanto às exigências essenciais de socorro e de manutenção, como acontece no hospital. Então, veja, gente, mesmo no local como aquele, num abismo, né, de sombras, onde tem as pessoas assim de mais baixos sentimentos, mas o auxílio divino não falta. Calderaro esclarece André que quis levá-lo primeiro ao hospital para prepará-lo para a excursão que agora estão fazendo. Mostrou que ali existiam infinitas fileiras de loucos que saíram das realidades da vida. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e esqueceram o patrimônio sagrado da razão. Cometeram faltas graves, contrariando pesados débitos. Ali se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, muito inteligentes e intelectualmente esclarecidos, mas sem nenhum pingo de amor. A dureza dos seus sentimentos os prendem no momento do desencarne, e não é fácil arrancá-los dos desequilíbrios a que se precipitaram. Prisioneiros de si mesmos, fecham o entendimento às revelações da vida e restringem os horizontes mentais em seu próprio interior, cultivando o passado que deveriam esquecer. Autoridades graduadas da esfera espiritual, atendendo às ordens superiores, improvisam tribunais com funções educativas, cujas sentenças, cheias de amor e sabedoria, terminam sempre em determinações de trabalho regenerador, através da reencarnação na crosta terrestre, ou de tarefas laboriosas no seio da natureza, quando há suficiente compreensão e arrependimento nos que feriram a lei, ofendendo a si mesmos. Daí sai o maior número das reencarnações dolorosas que povoam a Terra. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir ao caminho reto. Muito difícil, porém, o retorno. Aí, do mesmo jeito que você falou nesse instante, não foi, Bruna? Então, sair do caminho reto fácil. A gente sabe o momento que a gente cai, né? Agora, para se reajustar, eita. Eu lembrei de uma coisa aqui, meninas, que Viviane falou desse julgamento que eles simulam, né? Que no livro Há 2000 anos, Públio Lentulus, ele sonha com esse julgamento. Verdade, e ele passou por isso. E aí, Lívia era praticamente assim a advogada de defesa dele, né? Bem lembrado. Prometendo acompanhar ele depois na próxima encarnação. É interessante isso, né? Porque ele deve ter vindo aí dessas bandas das cavernas, viu? Com certeza. Para se tornar Emmanuel depois. Quer dizer que a gente ainda tem jeito. Nós temos jeito. Eu tenho esperança. Temos, meninas. Vamos conseguir. Então, nesse momento, aproximou-se deles enorme e barulhenta turba de sofredores, que comentavam homicídios, relembrando com palavras cruéis cenas indescritíveis de dor e de perversidade. Calderaro diz a André que, se ele quiser, imagine, olha, se ele quiser, pode sondar a mente de algum daqueles indivíduos que ele imagine. Não, gente. Que ele escolhesse o que lhe chamasse mais atenção.
E aí ele escolhe um irmão com a face assim muito macilenta, aquela assim muito magro, né? Com aquela face assim muito sofrida. E aí ele, vamos ver o que é que esse irmão pensa. Aí André aproxima-se, né, desse irmão infortunado e percebeu o motivo de sua loucura. Assassinara a esposa em circunstâncias horríveis. Ele não descreve as Ave circunstâncias. Maria. Quando ele diz assim, a gente nem quer imaginar, né? Não, obrigada. E não apresentava nenhum arrependimento. E ainda cultivava o desejo de rever a vítima para supliciá-la quantas vezes fosse possível. Veja só. Maria, meu Deus. O que estava ali na mente era só aquilo que ele queria fazer, que ele pensava. Quer E dizer, olha que não André nos arrependeu nada poupou, né, Vivi, de narrar tudo que da ele realmente descrição. viu, né? Exato. Logo depois, apareceu um grupo constituído de antigos negociantes terrenos, cujo desejo foi amontoar dinheiro para satisfazer sua cobiça, sem beneficiar a ninguém, famintos de fortuna fácil. Foram homens de pensamento ágil, que garantia êxito absoluto nas empreitadas, ignorando o sofrimento dos vizinhos, ignoravam as dificuldades alheias, despreocupando-se do valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma. Divorciados da caridade, da compreensão e da luz divina, criaram para si mesmos um mito frio e rígido do ouro, fundindo com ele a mente vigorosa e o avarento coração. Escravizados agora, a ideia fixa de ganhar sempre, voavam pesadamente de lá para cá, dementados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão. André quis falar com um deles de modo a esclarecê-los. Olha, se achando, André. E o instrutor segurou o braço de André, perguntando o que é que ele queria fazer. Seria inútil. Impossível é reajustar no momento apenas com palavras tantas mentes em desequilíbrio cruel. E empurrando André para frente, concluiu: Vamos. Consumirias muitas semanas para conhecer a paisagem de dor que se nos estende à frente e dispomos apenas de algumas horas. Então, eles tinham pouco tempo para ver tanta coisa. Então, vamos para frente. E aí seguiram, e aí só no próximo capítulo. Eita, meu Deus, não ficar curioso Não, até a próxima semana. Mas Ai, meu veja que esse último conselho de Calderaro é bem interessante para a gente também, porque muitas vezes a gente se embrenha em discussões fúteis com pessoas que não estão prontas para a discussão. É Tem verdade. coisas que Verdade. é melhor a gente deixar para um outro momento, né? Como o Calderaro falou para verdade. André aí. Se a gente E o trouxer para próprio nossa Cristo, né? O próprio Cristo, ele dizia, evite as contendas, né? Isso, Porque, né? Verdade. Às vezes não tinha porquê, não tinha lucro, né? Naquilo. perfeito, perfeito. O que eu acho interessante, meninas, não sei se vocês observam também, é como a obra de André, ela está realmente toda sedimentada no Pentateuco, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, o Céu e Inferno, né? Ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é um livro do Kardec, lá no Código Penal da Vida Futura, Kardec já falava, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições, né? Que não se despojou durante a vida corporal. Então, seu estado feliz ou infeliz vai ter do grau de purificação, de perfeições, e a gente vê nas obras de André o quanto isso é verdadeiro, o quanto as premissas colocadas ali por Kardec é assim, eu digo, nossa, não tem como Coerente, estar né? é coerente demais. Coerente. Nossa, Sim. quando a gente lê, né, tudo não, que Deus me livre, não vou nem conseguir nessa encarnação ler tudo que Kardec produziu, mas pelo menos ali o Pentateuco, Ler pode ler, Dá, né? A questão dá é para ler. absorver. É, é ler e muito depois e estudar, como diz, É, como né, isso dizia mesmo. Joana de Ângeles, né? Que ela dizia para Divaldo, né? Leu, agora estude. pois Estude. é, André, ele vem apenas trazer detalhes sobre essa vida no mundo Estude. espiritual, mas é claro, né, que ele corrobora toda a informação que os espíritos trouxeram e que Kardec codificou no Pentateuco, nem poderia ser diferente, né?
E assim, a gente tem que agradecer bastante, né, a essa oportunidade que nós estamos tendo de estudar essas obras, né, e ver que podemos nos melhorar devagarinho. Sabemos que é difícil, mas a gente já vai tentando, não fica mais parado, né? É trabalhando e Com certeza. estudando, né? Com certeza, já ajuda muita gente a acreditar, né, Vivi? Poxa, eu Sim, posso também, eu posso conseguir, eu vou conseguir. Você vê vamos. como diz Zelinha, há 2000 anos, né, que o Emmanuel estava lá ainda naquela encarnação sendo julgado, minha gente, estava no tribunal sendo julgado, ele vira Emmanuel, nossa senhora. Olha que acalento para o nosso coração, né? Diz, ai, eu vou chegar lá, um dia eu vou estar lá com o Emmanuel. Sim. Bom, então vamos encerrando nosso estudo por aqui. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando esse estudo. Quem tiver dúvida, pode deixar a duvidazinha aí no chat, pode deixar nos comentários que a gente vai tirar as dúvidas, vai colher essas perguntas e vai tirar assim todas as dúvidas de vocês. Não fiquem com dúvidas. Quem ainda não deixou o joinha, deixa o joinha. Quem ainda não seguiu o nosso canal, siga, ativa o sininho. E eu já vou convidando uma das minhas amigas, Elinha ou Vivi, para fazer a nossa prece final. Qual das duas meninas? Eu faço. Oi, ela. É com você, Vivi. Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, o nosso sentimento é de pura gratidão. Gratidão, Mestre, pela possibilidade que temos do estudo dessas obras. Gratidão pelo vosso Evangelho, que nos trouxe para o bem, para o amor, para olhar para o nosso semelhante. E assim, Mestre Jesus, queremos pedir por todos os nossos irmãos que estão nesses abismos, que estão nas cavernas, que estão sem ver ainda, Mestre amado, a vossa luz, para chegar ao entendimento que é necessário praticar sempre o bem, trabalhar em benefício do outro, para podermos, assim, sermos felizes. Nesse momento, Senhor, agradecemos a proteção dos guias e mentores espirituais da nossa casa de oração, Prozebem, que sabemos que estão sempre conosco. Que Jesus, com a sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim Que assim seja, pessoal. Um seja. beijo. Tchau, gente. Até a Tchau, meus próxima. amigos. Um Até para a beijo. semana. Até a próxima, até Até. semana que vem.